Olá, bem-vindo ao primeiro Fintechs e Novos Investimentos de 2021. Demorei para engrenar, mas agora a gente vai engrenar com tudo agora em 2021. Tirei férias, todo mundo tirou. Aí no Brasil esse calor, fui aí para o Brasil, tá muito legal passar um calor aqui. Aí aqui em Porto voltei num frio lascado, maior inverno dos últimos 20 anos, 0 grau assim de manhã, tá muito gelado aqui, mas a gente vai engrenando e vamos tocar o barco. O primeiro tema que eu selecionei é um tema que eu nunca tratei aqui, que é o tema de investidor anjo. Muita gente me pergunta como é que faz, o que é, como é que funciona o investidor anjo, né? E eu vou tratar isso sobre um aspecto interessante, que é o aspecto de investidor anjo no Brasil e investidor anjo aqui na Europa também, e como é que funciona toda essa dinâmica, etc. E até diferenças aí entre como é que é o ambiente de startups no Brasil e em Portugal. Tá? Isso aí vai começar uma série que eu vou tentar tratar um pouco de fintechs aqui portuguesas, ou de startups portuguesas também, ou de gente em Portugal que está desenvolvendo coisa para o mundo, né, que é um tema que, aproveitar que eu estou aqui fazendo doutorado, vamos falar sobre isso também, acho que é uma coisa bastante interessante. E para esse primeiro episódio aí, quando a gente vai falar sobre investidor anjo, sobre um pouco Portugal, Europa e Brasil, eu trouxe aqui a Cíntia Mano, que é diretora e sócia da Core Angels. Tudo bom, Cíntia? Oi, Gustavo, tudo bem? Obrigada aí pelo convite, pelo espaço para falar de um assunto do qual eu gosto tanto. Espero que eu possa contribuir um pouco para esclarecer eventuais dúvidas e os pontos mais importantes. Acho que a tua experiência já conta por si, né? Então, assim, a Cíntia não só ela é sócia-diretora, como ela também investe, é uma investidora anjo, né? Eu queria um pouquinho entender primeiro o que te levou para isso, né, Cíntia? O que é um investidor anjo? O que te atraiu para isso e como é que você começou? Tá bom. Essa é uma pergunta que eu recebo muito, assim, né? Porque eu passei alguns anos no Brasil, né, trabalhando em grandes corporações e saí desse mundo corporativo para empreender. Então, me juntei a uma startup de base tecnológica no Rio. E, e aí comecei a conhecer esse mundo, né, do ecossistema de inovação e das startups e como isso tudo funcionava. E à medida que eu fui me envolvendo com tudo isso, né, eu comecei a ter outros papéis e me envolver também com outras startups que estavam numa fase mais inicial, né, ser mentora de algumas startups e ter um pouco de conhecimento sobre aquele ambiente, quais eram os gaps, o que precisava ainda para contribuir para aquele ambiente. E aí o passo seguinte, que aconteceu de uma forma muito natural, foi um desejo mesmo de contribuir de outra forma, né? Não só fazendo mentoria, mas também investindo nessas startups. Eu já tinha um passado de diversificação de investimentos assim grande, né? Então eu já investia há algum tempo, né, no mercado financeiro, na bolsa no Brasil e com vários instrumentos e o investimento na bolsa é uma coisa que eu gosto muito de fazer, mas ele tem aquela distância, né? Por mais que você analise um relatório de empresa, por mais que você acompanhe uma empresa, a gestão, etc., é uma empresa que você não tem uma proximidade, né? E quando eu estava ali vivendo esse mundo das startups e conversando com os empreendedores e tendo conhecimento, né, dos desafios que eles tinham, eu falei, poxa, eu acho que eu podia ter um pedaço aqui da minha carteira do alto risco, né? Eu podia separar para investir numa startup. Então, a minha motivação surgiu daí, né? E a questão do investimento anjo, na época que a gente começou a empresa, é, não existia essa figura. Essa figura era uma figura quase que por um acaso você vai encontrar, né? Porque as pessoas, você tinha o investimento de venture capital, então era muito comum, né? A empresa a startup que eu trabalhava, ela era residente numa incubadora, então era muito comum a gente receber visita de fundos, fazer demo days, participar disso tudo. Mas isso era um ponto, tinha um gap aí, né? Eram pessoas procurando startups já no nível de maturidade, no nível de faturamento, num nível de risco muito menor, né? Porque o VC ele investe o dinheiro de outro, então você tem que tomar muito cuidado quando você vai investir o dinheiro de outro, né? O investidor anjo não, ele investe o próprio dinheiro, né? E quando a gente se deparava com uma figura de investidor anjo, era quase que uma grande sorte uma startup ter encontrado um investidor anjo. Porque o que é um investidor anjo? É uma pessoa que vai investir naquela empresa, né, e que acredita que pode ajudar aquela empresa além, com mais do que o dinheiro só, né? Então é muito comum assim você ver investidores anjos, pessoas que vêm de uma determinada indústria, né? Então já tem uma experiência de muito tempo, né? Já trabalhou muito tempo numa determinada indústria, e aí conhece uma startup que almeja algum mercado ali daquela indústria. Então, ele se sente apto a abrir portas, a fazer conexões, a ajudar com algum tema mais específico, né?
Então, é um investimento que tem uma coisa além, né? De contribuição, de desenvolvimento pessoal também, né? Porque toda vez que eu interajo com uma empresa investida, a gente está sempre em contato com muita coisa nova, a gente está aprendendo coisas assim que a gente nunca imaginou que pudessem acontecer, né? Então, Né? E acho que acho que tem é um isso que pouco você disso falou, também. é uma via de mão dupla, né? Diferente do investimento, onde você falou investir na bolsa lá, onde você vai lá, coloca o seu Sim. dinheiro, beleza, a ação subiu, você até faz análise, sabe? Mas você não tem influência Ah, nenhuma no mas negócio, né? nenhuma. Quando você está Exato. investidor anjo, você Eu vai costumo, ajudar, né? eu costumo dizer o seguinte, poxa, eu não posso ligar para a Luísa Trajano e falar, poxa, Luísa, eu queria discutir aqui com você a estratégia da Magalu. Não posso fazer isso, né? Mas, assim, a minha empresa investida, né, a startup onde eu invisto, tem o WhatsApp das pessoas. Ontem mesmo eu estava discutindo questões de sociedade, né, com um empreendedor que tinha algumas dúvidas, algumas questões que ele estava passando. Então, você tem uma questão de contribuição, e aí acho que tem uma coisa muito de legado. Existem investidores anjo muito motivados pela questão do legado, né? De, poxa, às vezes, né, na maior parte das vezes, né, são pessoas que já têm bastante tempo de estrada e sentem que, poxa, tem uma garotada chegando aí, nem sempre só garotada, porque existem empreendedores bastante experientes já, mas tem um pessoal empreendendo e eu poderia dar a minha contribuição para essa turma que está vindo aí, né? Então, acho que tem um pouco disso também, né, na motivação dos investidores. Entendi. E aí você está, a gente não comentou aqui, mas você mora aqui em Portugal também, né? Então, Sim, sim. a gente você está pertinho, mas não tão pertinho, né? Você está em Lisboa, eu estou aqui no Porto, né? Mas, e aí, quando você mudou para cá, você com essa ideia montou isso, e aí, como é que é essa diferença, como é que é o ambiente de startups, ou esse ambiente de investidor anjo que você tinha no Brasil e o ambiente que você encontrou aqui? É bem diferente, assim, eu consigo, vamos pensar assim, em alguns pilares, né, assim, né, tem uma questão que decorre do tamanho, né, dos países e da economia, assim, a gente tem o Brasil um mercado enorme e Portugal um mercado muito menor, mas isso faz com que o que acontece, né, o empreendedor em Portugal, ele não pensa em Portugal quando ele começa uma startup, ele pensa em Europa, né? Então, isso já faz uma diferença, quer dizer, a startup que nasce aqui em Portugal, ela já nasce com um olhar global, ela sabe que ela vai começar por Portugal, mas que ela já tem que saber qual é o próximo passo, né? E já tem que já tem que montar um produto que já é global desde que nasce, né? Isso o principal pedaço é por conta de escala, né? Portugal tem 10 milhões de pessoas, o Brasil tem 200, Exatamente. lá, então assim, lá você tem uma escala grande e quando a gente está indo para startup digital, você precisa de escala, né? Exatamente. Então, esse já é um primeiro diferencial do ponto de vista da startup, né? Uma pessoa que vai começar uma startup em Portugal, ela sabe que Portugal não é suficiente para escalar, né? É, tem uma série de vantagens, assim, acho que Portugal tem uma série de pontos positivos para uma startup, mas o mercado não é Portugal. O mercado tem que ser maior, né? Existem, inclusive, muitas startups que já começam em Portugal, mas sempre tem um olhinho no Brasil, né? Porque é um mercado muito grande, né? É um mercado de um potencial de consumo muito grande, é um mercado que tem volume e também tem particularidades de comportamento de consumo que são muito atrativas, né? O público brasileiro ele é bastante menos conservador quando você fala de um novo produto do que o público europeu, né? Então é muito comum uma startup portuguesa começar e ela está de olho no mercado europeu, mas sempre tem aquele olhinho ali no Brasil e tentar entender como é que funciona o ambiente Brasil, que é muito diferente do ambiente Portugal, para depois migrar para lá. Então, isso do ponto de vista da startup. A gente tem uma diferença também grande em relação a governo, porque aqui em Portugal, por exemplo, o governo tem participação em startups, tem incentivo para investidor anjo, né? Tem programas de fomento, então no Brasil também existe isso, mas a gente percebe que aqui a coisa é mais articulada e mais organizada, assim, né, em torno desse apoio, né, à rede empreendedora. Sim. E tem uma outra questão também, que é o ambiente de confiança. Eu acho que isso faz muita diferença para uma startup. O que eu quero dizer com ambiente de confiança, né? Aqui, no Brasil, por exemplo, a gente tem uma dificuldade com o investimento anjo, né? Porque se você vai investir através de equity, né? Você é um sócio daquela empresa. Então, você tem toda a responsabilidade, né? Você não tem uma figura de um O que você sócio chama de confiança aí, mas investidor do apenas. ponto de vista jurídico, né, Cintia?
Tem essa questão jurídica, esse é um ponto, mas existe também um ambiente de confiança no sistema, no ecossistema de inovação. E por que isso faz diferença? Quando eu invisto numa startup no Brasil, se eu pegar uma startup que faz mais ou menos a mesma coisa, né, no Brasil e em Portugal, existem startups que eu vou considerar de altíssimo risco no Brasil e que em Portugal eu não vou achar que é tão arriscado assim. Por quê? Porque eu confio que existe um ecossistema, eu tenho acesso a muitos VCs europeus, eu tenho acesso a muitos programas de governo, então eu tenho quase que uma rede de proteção em que a chance daquela startup ser uma tragédia, ela é bem menor do que no Brasil. Então esse ambiente de confiança, né, não só na questão a questão jurídica ela é importante, mas assim, o ambiente de confiança que eu digo assim, nos outros atores, né? Eu sei que É eu um efeito, sou o é um investidor efeito anjo e de, você é um efeito de diga. ecossistema nesse sentido, né? Você tem um ecossistema muito É, mais envolvido e que aí ele funciona melhor do que um sim, ecossistema menos envolvido. Acho que essa é a ideia que você... eu acho que é isso. Eu acho que é isso. Apesar de que assim, eu acho que o ecossistema no Brasil ele tem se consolidado e tem chegado muito dinheiro no Brasil e muitos, né, players internacionais estão começando a olhar com mais seriedade para o Brasil, isso é verdade, mas existem alguns gaps importantes, né, que precisam ser preenchidos, né? Essa questão da legislação é muito importante, né? A gente tem uma questão também de uma falta de financiamento para o very early stage, assim, né, para o pré-seed. Então, a gente tem uma cultura no Brasil agora não mais, né, mas muito recentemente, né, de taxas de juros muito altas. Então, para uma pessoa investir numa startup no Brasil, né, é muito mais difícil, né? Aqui você É. coloca o dinheiro no Tanto é que banco. eu lembro de estudar lá, sei lá, uns 5 anos atrás, ver investimentos em startups. A grande maioria dos investimentos era feito por empresa fora, né? Sim, Você constituía o investimento anjo. Na verdade, o anjo exato. era você, mas era você via um Mas instrumento lá fora, externo para não exatamente. ter risco trabalhista, né? Que era um dos riscos que Exatamente. tem, né? Então, quando você vira Essa é a sócio, você primeira assume a pergunta que me trabalhista. fazem. A primeira Então, pergunta que os meus amigos no Brasil me fazem, mas vem cá, e como é que fica essa coisa? Porque eu sou sócio, então eu tenho todo o passivo trabalhista, ou enfim, da empresa isso pode cair para mim. Então a gente tem uma urgência de resolver isso no Brasil, para viabilizar esse tipo de investimento, né? tá bom. Pensando na parte de investidor aí, de quem está fazendo investimento em anjo, né? Quer fazer um investimento Uhum. anjo e tal. Onde você vê mais oportunidade para você fazer esse investimento, Cintia, no Brasil ou em Portugal? Olha, eu vou te dizer uma coisa. Quando estava ainda no Brasil, eu comecei a ter essa vontade de investir, né, em startups ainda no Brasil. E procurei alguns, né? Existem grupos organizados de investidores anjo em todos os países, no Brasil também, existem Em geral, grupos assim, é uma coisa que depois a gente grandes, vai entrar um inclusive, pouco na né? Core Angels, que você explicar, mas em geral, esses grupos de investidores anjo são associados a faculdades, né? Então, por exemplo, eu era Sim, investidor anjo da GV, daí você vai Harvard tem um, MIT tem outro, etc. isso. Em geral, os do Você tem um Brasil que eu pouco, conhecia no começo eram todos associados a Poli tem tem a um. Poli, exato, exato. Existe esses grupos existem. No Brasil, você tem muito essa figura, porque são pessoas que começaram, né? E eu sou doida para criar um grupo de investidor anjo da UFRJ. É, mas assim, você começa a observar que, poxa, tem tanta empresa bacana saindo da tua universidade, né? É, e as pessoas precisam de todo tipo de apoio, né? Então, que esses grupos acabam olhando e falam assim, poxa, né, eu saí de lá, é uma coisa do give back também, né? Tipo, eu fui dessa eu desenvolvi minha carreira a partir do que eu tive dali, então é uma forma também de eu estar investindo, mas também contribuindo, né, para o desenvolvimento daquele ecossistema. Então isso vem acontecendo. Eu cheguei a procurar alguns grupos, né, de anjos no Brasil, mas eu tinha a seguinte questão, eu tinha uma vontade de investir em startup, mas eu tinha a seguinte questão comigo. Eu pensava assim, olha, eu não tenho dinheiro para investir em 10 startups, tenho dinheiro para investir uma, duas, eu preciso fazer uma escolha, né? É, e, assim, eu não me sentia segura de fazer uma escolha que não fosse extremamente arriscada. E aí eu pensei, bom, eu acho que se eu for fazer isso sozinha, existem muitas pessoas que investem anjo sozinhos. Eu pensei, tem que ser uma coisa que eu tenha muito conhecimento, uma área com a qual eu tenha trabalhado durante muito tempo e conheça todo mundo, enfim.
Senão eu vou estar investindo de uma forma um pouco irresponsável, assim. Eu tinha esse receio de fazer um investimento muito no escuro, né? E como eu não tinha possibilidade de diversificar, se eu tivesse dinheiro para investir em 25 startups, ia ser muito mais fácil, né? Porque eu teria essa diversificação. Mas voltando, só deixa, Então, antes que você continue, que a gente já fala até um pouquinho dessa história um pouco mais. Eu queria entender a parte onde você acha que tem mais oportunidade, se é sim, Portugal, investidor ou aqui. desculpa, acabei desviando isso. Então, no Brasil, eu acho que tem muita oportunidade de investir, porque a gente tem muita startup e startups de qualidade cada vez maior, assim, cada vez mais apoiadas. Eu acho que tem uma curva de aprendizado do ecossistema muito grande no Brasil. E apesar da gente não ter o apoio institucional tão grande do governo, mas eu acho que tem redes e agências e anjos e VCs e pessoas se organizando muito e subindo um pouco a barra, né, no ecossistema brasileiro. Então, eu acho que tem muita oportunidade desse ponto de vista das startups. Tem muita startup bacana, muita gente que precisa de investimento. Entendi. Só que eu acho que, assim, acaba que isso é teoricamente, porque isso não se concretiza por conta daquelas barreiras que a gente, né, já falou, do ponto de vista de legislação, etc. E também por conta dessa cultura de querer investir só em coisas que já estão muito maduras. Então, a gente tem um oceano de startups no early stage que não tem acesso ao funding, né? E esses investidores também, às vezes, nem tomam conhecimento dessas startups. Então, esse abismo, ele existe, né? Então, são oportunidades que não se concretizam. Do ponto de vista do investidor, aqui você tem mais mecanismos, né? Então, por exemplo, a gente tem incentivo do governo, não só português, mas você tem isso no Reino Unido, você tem isso na França, incentivos para investidores anjo. Então, você pode fazer um investimento numa startup e o governo entrar parear com você, sabe? E depois no exit você tem direito a um pedaço do que o governo colocou. Então, assim, você tem uma série de incentivos que fazem com que essas oportunidades sejam mais aproveitadas, né? Então, em termos de mercado, assim, de tamanho, a gente tem muito mais oportunidades no Brasil. Setores, né, diversificação de indústria, nossa, tem coisa aparecendo em vários setores e em polos também, né, muito diferentes. A gente está saindo 10 anos atrás, você podia falar que startup no Brasil era uma coisa de Rio e São Paulo, né? Isso não existe já há muito tempo. A gente tem polos interessantíssimos no interior de São Paulo, no Sul, no Nordeste. Então, acho que isso realmente está ganhando um outro porte, né? Entendi. Queria dar uma olhada, então, um outro aspecto também dessa parte de investidor anjo ou desse cross-atlântico aí, vamos dizer assim, é um pouco daquela startup que começou no Brasil, está entrando lá e ela começou aquilo que você falou, né? A startup aqui em Portugal já pensa no mundo, a startup no Brasil pensa no Brasil, no começo, mas chega um momento que ele fala, ok, já estou no Brasil, agora quero expandir. Como é que você vê aí o caminho de expansão via Portugal? É um caminho que tá sendo usado? Ele é bom? Sim, então, essa é a tese de investimento de um dos grupos da Core Angels, né? A gente acredita que Portugal, especialmente para as startups brasileiras, é uma excelente porta de entrada para o mercado europeu. E aí tem alguns motivos por que a gente acredita nisso, né? Bom, primeiro que, claro, a proximidade cultural, né, da língua, o empreendedor brasileiro, na maioria das vezes, não é um empreendedor que já é nativo em inglês, fluente e vai, né, para um outro mercado com facilidade. Então, a gente tem essa barreira, que é importante. Como você tem essa perspectiva dos founders de Portugal, né, de que não basta Portugal, tem que ser o mundo, o ecossistema aqui ele é muito arranjado de uma forma global. Então, você tem as pessoas estão muito acostumadas, né, a lidar com pessoas de vários países. Existem startups holandesas, alemães, francesas que vêm colocar o seu escritório aqui em Portugal, porque sabe que aqui a coisa fervilha, né? Você tem uma série você tem os incentivos do governo, você tem pessoas talento, mão de obra com custos muito baixos em comparação com a Europa, mas com excelente qualidade. Então, você tem um ambiente verdadeiramente internacional. Então, quando uma startup brasileira chega aqui, ela está em Portugal, mas ela tá próxima do Brasil culturalmente, mas ela está com uma expansão, né? Ela está numa vitrine para o mundo, né? Então, eu acho que esse é um dos aspectos que favorecem muito essa Portugal como porta de entrada para a Europa. Entendi. A gente falou bastante aí sobre Core Angels. Fala um pouquinho agora sobre a Core Angels mesmo. O que é e Tá como é que bom, funciona? tá bem. Falo sim.
Então, a Core Angels ela é uma rede de grupos de anjos. Então, primeiro, o que é um grupo de anjo, né? Como eu estava falando antes, lá no Brasil eu cheguei a conhecer alguns grupos de anjo, mas eles são grupos que eles investem, eles conhecem oportunidades e depois quem quiser investir naquela startup se junta com outros que também estão interessados e vão discutir o deal e tal. Os grupos de anjos da Core Angels, eles são grupos que investem em portfólio. Então, por exemplo, eu tenho a Core Angels Madrid é um grupo de pessoas, né, de business angels da região, ou pode ser de Madrid ou da Espanha, enfim, e que tem uma tese de investimento que é investir em startups do ecossistema de Madrid. Então, eles investem num portfólio, todo mundo investe junto, né? A decisão de investimento ela é tomada de forma colegiada, né? E o seu dinheiro ele vai para um portfólio de startups, ele não vai para uma startup ou para duas startups. É interessante, porque daí aí vira no final, é como se fosse um É como se fundo. fosse um fundo de anjo. Na verdade, você não tem um risco específico. E como investidor é muito bom porque você diversifica, né? Porque você vai ter. Diversifica. É aquilo que você falou, em vez de você ter dinheiro para aplicar em uma, você está com o mesmo dinheiro aplicando em 10, né? Exato. Então, na verdade, assim, a questão do acesso é muito melhorada, né? Porque você consegue investir em várias startups. Isso é um ponto, né? Eu acho que tem um outro fator de diluição de risco também, que é você estar tomando decisão junto com outras pessoas. E a gente acredita muito no mix de você ter investidores anjo mais experientes e investidores anjo mais recentes, porque você mistura, né, a experiência, a pegada, já saber algumas coisas, né, na hora de avaliar, e o pessoal que está começando nisso agora, que está empolgado, que quer contribuir, que está tentando, né, de alguma forma ajudar esses empreendedores. Então, essa coisa do investimento em grupo, a gente acredita que funciona muito por isso, né? E tem toda uma questão de envolvimento, né? Então, quando você tem um grupo de investidores atuando num portfólio, é muito mais fácil de você gerir esse portfólio, porque você vai ter, eventualmente você vai ter uma fintech, e aí tem uma pessoa que trabalhou com o mercado financeiro durante muito tempo, tem alguma de retail, e aí tem alguém que já navega mais pelo varejo, então você consegue fazer esse match, né, das capabilities dos anjos com as necessidades das startups. Isso é bastante interessante também. Então, a Corinthians ela é uma rede de grupos. Nós temos hoje grupos na Espanha, Portugal, e a gente tem Espanha e Portugal, a gente tem uma vertical, que é a Impact, que é um grupo que só investe em startups de impacto de qualquer país da Europa, mas pode ser de qualquer país, não é um grupo geográfico, né? E a gente tem um grupo que a gente chama de Cross Border, que é um grupo que é o Atlantic, que ele investe em startups brasileiras que estão querendo vir para a Europa, né? A gente está organizando agora um segundo grupo Cross Border, que é de startups europeias que estão querendo ir para os Estados Unidos. Então, a gente entende que esse movimento, né, quando você sai, uma startup que já tem um produto validado, que já tem alguma tração num determinado mercado, né, ela tem desafios específicos de mudar de mercado, e a gente acredita que existe você agrega muito valor se você consegue ter apoio, expertise, gente que conhece aquele mercado de lá para te trazer, né? Então, tem um jump de valuation aí que já vem simplesmente por isso, porque você está mudando de país e tem um apoio de pessoas que entendem daquele país, né, daquele mercado. Sim, ajuda bem. Pô, que legal. Legal. Eu não conhecia essa parte da Core Angels. Bem legal saber assim, todos esses bloquinhos que tem, a forma como vocês fazem. Interessante. E é bem diferente até do modelo de anjos, de certa forma, tradicional, né? Exatamente. Em geral, o A gente modelo de diz anjos que é um modelo mais tradicional... profissionalizado, o modelo porque de a anjos gente... tradicional é individual, né? Você investe naquela empresa, junta Exato. o grupinho de anjos, quem quer investir? Junta, vai lá e investe. Quem quer investir nessa É outra, vai e isso. investe. Vocês não, é um negócio mais colegiado que faz todo sentido, na minha opinião. Acho que é bem... E você acaba tendo um gestor dedicado àquele grupo, né? Então tem uma pessoa que está olhando, né? Está fazendo deal flow, está olhando startup, está trazendo para a avaliação dos investidores, está acompanhando o portfólio. Então é uma forma mais profissional de tratar com o investimento anjo, né? É isso que esse é o nosso objetivo. Que legal. Cid, eu queria aproveitar um outro ponto também. O Web Summit em Lisboa aí que acontece todo ano, né? Que é uma feira espetacular aí que tem muitas startups que vêm, né? Eu participei lá em 2018, 2019. Ano passado não teve, né? Até por conta da pandemia, mas não teve presencial, né? Mas teve digital. Eu acabei por N razões não conseguindo, mas vi que você participou. Eu queria que você desse um pouco da experiência. Como é que foi isso daí, essa parte digital, a parte que você tinha lá não sei quantas mil startups lá em 2018, 2019, que você ia lá conversando, né, com os empreendedores. Eles conseguiram fazer alguma coisa parecida no digital?
Então, eu acho que assim, em junho eu participei do Collision, que é o mesmo evento evento do mesmo grupo, só que acontece em Toronto e eles fizeram totalmente online, né? O Collision foi um grande teste para esse Web Summit online. E já tinha percebido que, é claro, né? De um lado você perde bastante da magia, né? Que é você tá lá na Altice Arena, enfim, com aquelas sessões, O né? tete a tete, né? Ir lá e falar com quem Você está encontrar criando. pessoas, aí você passa naqueles stands das startups, você vai conversando com cada um. Isso você não tem como ter no digital, né? Infelizmente não. Eles até tiveram algumas iniciativas para tentar diminuir reduzir essa falta, né? Então, por exemplo, tinha uma salinha lá que era o Mingle, que você entrava e eles sorteavam aleatoriamente, você entrava numa sala e você ter 3 minutos para falar com uma pessoa que foi sorteada para falar com você. Que foi uma experiência, assim, eu fui lá para ver como é que era isso, como é que funcionava, e é interessante, assim, poderia ser mais interessante se você conseguisse filtrar um pouquinho, sabe? Ah, eu quero conversar com empreendedores, eu quero falar com pessoas do país tal, né? Não ser uma coisa tão aleatória, porque Totalmente você aleatório, é. encontra gente de todos os lugares do mundo com objetivos muito diferentes, né? Então, é claro que perde muito pela questão da presença, né? Você não tem o jantar no final do Web Summit, você não tem o drink que você combina com um amigo de tempos que você encontrou, não tem isso, né? Isso realmente a experiência é muito mais pobre nesse sentido. Por outro lado, tem alguns ganhos, né? Porque assim, quando você está vendo a conferência aqui, né? Principalmente para quem eu gosto de assistir. Tem gente que não assiste quase palestra nenhuma e vai só pelo networking, e tem gente que só vai consumir conteúdo. Eu gosto das duas coisas. Eu seleciono sempre algumas palestras que eu acho que podem valer a pena e gasto bastante tempo no networking e conhecendo gente nova, né? Para essa parte do conteúdo, é muito simples você estar numa janelinha e você, né, vou dar uma espiada no que está acontecendo no stage 3. Aí você vai lá e vê, não está muito legal, não é bem o que eu estava imaginando, e volta, do que fazer aquelas caminhadas de 10 minutos de um lugar para outro, né? Que a gente sempre tinha que fazer no Web Summit. Então, essa coisa logística, ela funciona muito melhor aqui na telinha do computador, né? Comer, né, ir ao banheiro, isso tudo é muito mais prático. Mas você perde, né? É claro que assim, tem ferramentas, você consegue. Eu fiz muito contato nesse Web Summit, as startups, né, fizeram muito contato, você tem ferramentas para filtrar, para encontrar, né? Até mais fácil do que você fazer só no físico. Mas eu acredito que daqui para frente vai ser um modelo híbrido, assim, mesmo que a gente possa fazer de novo presencial, a plataforma vai acontecer, até porque muitas pessoas que participaram nessa edição, elas não participariam se fosse só presencial, e elas puderam participar porque estão distantes, né? Porque estão no remoto. Então, eu acredito que eles vão fazer um Eu modelo acho que híbrido daqui a gente para foi de um extremo para o outro, né? Era um negócio que era É, basicamente só essencial, virou um negócio só digital e, obviamente, como tudo que é exatamente. extremo não é o melhor, né? Então, assim, o Não meio é do caminho melhor. ali vai ter muita coisa que vai ser legal, né? Mas é bom saber que até, apesar de ser totalmente digital, que é um dos extremos, você ainda consegue manter essa certa Sim, forma a interação, esse conhecimento, coisas a melhorar, né? Não precisa ser totalmente aleatório, que nem você falou, que é uma sim, sim. surpresinha, né? Mas assim, eu É. acho que é uma coisa interessante. Cintia, eu tenho um tempo mais ou menos que gosto de chegar aqui, a gente já está perto dele. Eu queria que você desse Uhum. agora, sei lá, uma última mensagem e aí, para todo esse perfil de gente que a gente falou, do investidor, da startup que está começando, da startup que quer vir para o Brasil, uma mensagem tua para esse pessoal e também como é que eles te acham, né? Como é que eles acham a Core Angels, caso eles queiram saber mais, ou ver como é que funciona melhor aí o que você explicou. Tá ótimo, falo sim. Bom, então vou começar pela sua última pergunta. A Core Angels você pode ver pelo site www.coreangels.com, Core, C-O-R-E, angels.com. Tá bom, eu vou deixar depois aqui na descrição lá embaixo também o link. Maravilha. Ali você tem um espaço para investidores e um espaço para startups. Então, você pode também navegar pelo site e ver qual grupo que tem mais o seu perfil, qual que você acha que teria mais fit com o teu objetivo, né? Ou de investir ou de receber investimento. E a partir dali você pode navegar. Podem me achar no LinkedIn também, Cintia Mano. E é isso. Minha mensagem, especialmente para 2021, a gente teve um 2020, né?
É conturbado para todo mundo. Eu acho que para o mercado, para o ecossistema de inovação, foi uma prova de fogo, porque muitas startups não resistiram. E como era de se esperar, né? Ninguém imaginaria um impacto desse porte. Muitas outras viram oportunidades, né? Muitas startups mudaram seu negócio, se adaptaram. Outras já estavam num setor que foi muito alavancado por conta da pandemia, né? Quem estava muito no e-commerce, no online, a gente teve uma adoção forçada, né, de várias tecnologias durante esse ano. Então, essas empresas que atuam nesse campo, elas realmente tiveram vantagens. Então, a gente teve um ano muito difícil em 2020 para todo mundo, né, de muita adaptação, enfim. 2021 tem tudo para a gente superar isso, né? Eu acho que existem prognósticos bem positivos e existe uma sensação de que, assim, de uma forma ou de outra, sobrevivemos, né? As pessoas conseguem trabalhar mesmo que remotamente, né? Os O pior negócios já continuam passou, sendo né? A gente já está vendo luz do feitos, fim do túnel, né? o pior já passou, e a gente consegue fazer, né? Assim, várias atividades continuam sendo possíveis, né? Imagina, a gente continua avaliando startups, a gente continua fazendo investimento. Eu estava conversando com colegas de fundos de VC, né? Eles falaram assim, olha, a gente teve que fazer algumas adaptações, né? Então, por exemplo, antigamente a gente sempre procurava conhecer as pessoas, né? Agora a gente fez aportes sem nunca ter visto presencialmente. E é isso, sabe? E a gente teve que começar a lidar com esse tipo de desafio. Mas eu acho que vai ser um ano que tem tudo para a gente conseguir fazer essa curva e superar e sair bem. Eu acho que tanto para empreendedores quanto para investidores. Está todo mundo precisando muito, né, dessa volta, né, dessa volta por cima, e acho que isso vai acontecer. Que legal, que legal. Obrigado. Obrigado, Cíntia. Acho que você, sei Eu que te lá, se você agradeço. tinha alguma dúvida que você podia agregar alguma coisa, eu já te digo agora que você agregou muito, né? Acho que foi Ah, bem que legal o ótimo. papo, acho que tem muita informação, muito conteúdo aí, muito legal. Muito obrigado. Fico feliz, Gustavo. Obrigada e conte comigo aí. Tá bom. E para você que nos viu, obrigado, um ótimo 2021. Vamos continuar aí, que esse ano aí tem muita coisa para ser feita. Esse aqui foi só o primeiro, tem vários que vão vir aí. Obrigado e até a próxima. Tchau, tchau.